Zacarias, capítulo 2, verso 8, diz assim, que quem tocar num servo do Senhor é como tocar na menina dos olhos de Deus. Quero contar uma experiência para vocês sobre essa realidade desse verso na minha vida e eu acredito que você também tem algumas experiências também. E digo para você também que está vendo esse vídeo, não toque no ungido de Deus. Todos aqueles que procuram obedecer a Deus, eles são ungidos do Senhor. Então, não toque, porque senão você estará tocando em fogo. E também tem uma passagem também em Salmos também que diz o quê? Não toque nos meus ungidos. E eu quero falar para você o que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu vendia lá na Bahia, eu vendia aparelho de água, né? Era um multiprocessador magnético. E ao vender, aí todo ano eu fazia manutenção, trocava as câmeras, ou seja, as velas. E um dia eu subindo, né? Eu tô falando essa história porque essa pessoa até já faleceu, que eu vou falar. Eu subindo, né? Era por volta de 3 horas da tarde. Eu estava subindo para ir para um culto, um domingo à tarde, o sol quente, eu com minha sombrinha aberta. E ali naquele momento, eu estava indo com uma colega minha que ia trabalhar, entrar na empresa, lá no restaurante para trabalhar. E nisso, eu ia na segunda-feira para a cidade de Salvador para fazer a troca das câmeras, dos aparelhos que eu já tinha. E encontrei uma pessoa no caminho, e essa pessoa, eu digo, já que eu encontrei ela aqui no caminho, eu vou aproveitar e falar com ela, que eu já não vou na casa dela. Eu estava seguindo aqui, no encostamento, tinha a estrada principal e ela estava do outro lado. Aí eu falei o nome dela, eu disse, eu tô indo em Salvador amanhã, você vai querer que eu troque suas câmeras? Ela lá, do outro lado, eu estava junto com a menina, ela me tratou com ignorância, ela falou, olha, aqui não é lugar de você fazer isso, você tem que ir na minha casa, e aqui não é lugar de tratar de negócio, gente. Naquele momento eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha, e ela foi assim, foi assim, a frase dela, as palavras dela foi de machucar. E eu não disse nada para ela, não falei nada, segui caminho triste com aquilo, disse, poxa, eu não tratei ela mal, só fiz uma pergunta. E eu fui, aí a minha colega falou assim, Lígia, ela não deveria ter feito isso com você, você não falou nada para gravar ela. E aí eu prossegui, a menina chegou no seu ponto, né, foi para o trabalho dela, e eu prossegui, andando uma distância imensa, onde seria aquele culto. Fiquei no culto, meio triste com aquele momento, mas voltei para casa, eu não sou de guardar, graças a Deus, eu não sou de guardar rancor de ninguém, fiquei magoada. E voltei para casa. Quando foi no outro dia, eu, né, naquele dia eu não fui para Salvador, deixei para ir na terça-feira, e ali eu fui. Quando eu cheguei na casa dela, o neto dela estava sentado na escada, e aí eu perguntei para ele, cadê fulana de tal? Aí ele falou assim, ela tá lá no quarto, ela não te passou mal, tá lá no quarto. Aí ele mandou subir. Quando eu subi, ela falou assim, Giovânia, ontem, depois que eu encontrei você, no meio do caminho que eu conversei com você, no meio do caminho, a minha língua começou a enrolar. E aí a minha filha me levou para o hospital, mas graças a Deus eu já estou bem. Naquele mesmo momento, gente, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer, isso foi justiça que Deus fez. Isso foi o quê? Por ela ter tratado mal você, entendeu? Então, naquele momento eu senti isso dentro de mim, mas eu fiz o que? Eu poderia ter brigado, poderia ter respondido, não. Eu deixei para lá, no outro dia eu estava lá para fazer o meu trabalho. Então, eu quero dizer para você que se você tem alguma causa para resolver e você não está conseguindo, não resolva nada com suas próprias mãos. Coloca nas mãos de Deus, que Deus vai fazer justiça por você, tá? E continua firme na presença do Senhor, que Deus luta por você. Um abraço e Deus abençoe o ungido do Senhor, ungida do Senhor.